Dando continuidade, então, às entrevistas com os candidatos à Prefeitura do município de Londrina, hoje nós recebemos o candidato Paulo Silva, do PSOL. Obrigado, Paulo, pela sua disponibilidade, por ter aceito nosso bate-papo. Eu que agradeço, agradeço a todo o Jornal União por esse convite e é uma satisfação estar aqui. E espero que todo mundo assista, goste e vamos compartilhar também. Tá certo. Você é a primeira vez que você se candidata, Sim. né, a um cargo público. Então, eu queria que você se apresentasse, né, para quem, né, pessoal que não te conhece ainda, quem é o Paulo Silva? Bom, sou Paulo, né, tenho 23 anos, sou estudante de psicologia na UEL e na política, vamos dizer assim, é a primeira vez como concorrendo a algum cargo, mas na verdade já tenho uma história política que não é muito longa, né, mas desde 2013 a gente participa de vários atos políticos, vários protestos. A gente estava no dia 29 de abril lá na luta com os professores lá, enfim, contra aquele pacote de maldades do Beto Richa, e desde lá, enfim, em vários outros espaços políticos. A ideia saiu assim meio que uma indignação. Acho que a juventude ela está ocupando um espaço importante na política atualmente, principalmente depois de junho de 2013, que enfim, diversas pessoas e a juventude em massa tomou as ruas, foi as maiores protestos que o Brasil já teve. Eu também estava lá e acho que nasce dessa vontade política de querer fazer alguma coisa mais além, assim. Acho que é importante e acho que quanto mais juventude se candidatar, isso é importante. Acho que a juventude precisa ocupar um espaço na política, porque existe uma crise de representatividade. E essa crise de representatividade passa também pela renovação na política. Mas uma renovação que não é simplesmente, sou jovem e vou entrar na política. Não, tem que ter um programa, tem que ter um projeto, tem que ter, acho que, uma pauta em volta, que é uma luta de defesa por direitos. Eu acho que não adianta nada eu ser juventude, querer me candidatar a algum cargo e não lutar principalmente pelo direito das pessoas. Acho que é isso que move a gente, assim. Você falou que não é a primeira vez como candidato, mas que já está envolvido no meio da política, então eu acredito que você acompanhou esses 4 anos do Kiref. Sim. Como você avalia essa gestão do Kiref? A nossa avaliação, assim, perpassa por alguns pontos. Acho que uma avaliação política, ela é importante para qualquer um que pretende algum cargo público, principalmente candidato a prefeito. A gente avalia que a gestão do Kiref tem muitos pontos positivos, por que não, né? Por exemplo, a questão do passe livre, até porque é uma pauta que é essencial para a cidade, mobilidade urbana e tal, e algumas outras também, né? E o pessoal tem essas pautas também, então às vezes a gente defende e fica isolado, né? O pessoal defende isso, é impossível. Não, a gestão do Kiref mostrou que alguns pontos é importante e que dá para fazer, né? Como por exemplo o passe livre. Mas a gente também acredita que a gente tem algumas críticas, e várias também, à gestão do Kiref, como por exemplo, a gente acredita que a gestão dele que ele defende, uma gestão técnica e tal, não é só por aí, até porque uma gestão da prefeitura, a prefeitura não é uma empresa, a prefeitura ela está além disso, então existe uma questão técnica, por exemplo, mobilidade urbana, passe livre, isso é técnico, ok, mas isso também é muito mais político. Porque não adianta nada você ter um bom técnico para prever qual vai ser o teu gasto do orçamento com aquilo, sem você ter um projeto político por trás de querer, inclusive, expandir isso. A gente acha que é possível e importante expandir a questão do passe livre e pautar a tarifa zero, por exemplo, na cidade. Uma tarifa zero progressiva, priorizar alguns pontos em que trabalhadores, desempregados e estudantes não paguem pelo transporte público e que isso seja descontado em imposto, como já é como saúde, educação. Então, a gente tem uma avaliação. O Kiref tem muitos pontos importantes na sua gestão, enfim, isso é inquestionável, mas tem muitos pontos que a gente acha que ele tem um limite, né? Na sua gestão técnica, ela já demarca um limite. Tem questões que ele não vai querer entrar, tem questões que ele vai ter dificuldade para entrar, como, por exemplo, falar de IPTU progressivo. O Kiref teve sérios problemas na questão de aprovar IPTU progressivo, né? Ele enfrentou muita dificuldade e muita resistência, tanto na Câmara quanto da população. E aí a gente tem que falar, né, de democratizar a gestão. Não adianta você ter uma gestão altamente técnica, competente, mas você não também trabalhar em mecanismos para cada vez mais democratizar essa gestão. Tá certo. A economia de Londrina vem passando por um momento muito difícil. Nos últimos 2 anos é uma pauta que vem muito evidente
Claro que a crise mundial, a crise nacional também vai afetar Londrina, a maior cidade aqui do norte do estado, enfim. O que você pretende, caso eleito, fazer para melhorar a arrecadação do município e tentar amenizar essa crise, principalmente nos cofres públicos do município? Sim. A questão da economia, acho que ela perpassa por muitas coisas. Não é simplesmente a prefeitura, como eu disse. A prefeitura, ela não é simplesmente uma empresa que a gente vai falar, vamos conter gasto aqui e vai resolver o problema ali. É muito mais complexo que isso. E uma questão muito importante que a prefeitura tem que fazer, principalmente numa crise e questão de arrecadação, é garantir direitos. A gente não pode simplesmente ter uma gestão que vai chegar, a gente está com dificuldade financeira, então vamos cortar da educação, vamos cortar da saúde ali, vamos cortar daqui, cortar de lá, sendo que a gente está tratando de vidas, está tratando das pessoas, a gente é uma prefeitura e na ponta a prefeitura tem que garantir direitos, e o que se trata é democratizar tanto a gestão, democratizar a cidade. E não tem como democratizar a cidade se você está cortando, vamos dizer assim, de diversas áreas. E a questão econômica, às vezes a prefeitura fica de mãos atadas, quando a gente fala de aumentar a arrecadação, porque a arrecadação da prefeitura ela é muito restrita em alguns impostos, né? Como por exemplo o IPTU, que é uma das maiores arrecadações que a prefeitura tem. E o principal que a gente tem que fazer sobre isso é enfrentar algumas questões que até hoje não são enfrentadas. Como, por exemplo, aprovar IPTU progressivo. O que é o IPTU progressivo? A gente avaliar a planta de valores, você fazer toda uma avaliação bem feita do que é a cidade, de como a cidade está se organizando, de como a cidade está se desenvolvendo, para você trabalhar com justiça fiscal. O que é isso? Você aumentar impostos e as pessoas que moram em regiões da cidade que são comprovadamente pessoas que têm vamos dizer assim, finanças maiores, ou tipo, pessoas que moram em condomínios de luxo, em casas de luxo, é importante você ter uma taxação, uma tributação um pouco maior para essas pessoas em decorrência e conseguir diminuir o imposto para a população de uma renda mais baixa. Inclusive isso entra na questão das pessoas que têm empresa em Londrina, né? Por exemplo, assim, é importante você ter uma política inclusive de arrecadação da prefeitura IPTU progressivo e justiça fiscal em relação às empresas, né? Não é justo que uma empresa pequena e micro pague um imposto muito maior do que grandes shoppings da cidade. Isso acontece em Londrina. Então isso precisa ser enfrentado, porque grandes empresas e shoppings das cidades têm isenções fiscais, enquanto pequenas empresas e médias empresas fecham as portas porque não conseguem pagar imposto. É nesse sentido que a gente vai trabalhar e acho que fomentar a economia, né? Você, com justiça fiscal, você consegue aumentar a economia, no caso, aumentar a abertura de pequenas empresas, aumentar esses negócios e fazer a economia girar e crescer. Acho que é uma saída por esse lado. Uma outra saída talvez poderia também ser a industrialização de Londrina, tentar trazer algumas indústrias maiores. A gente sabe que Londrina tem capacidade, mas talvez gestões anteriores não fizeram isso acontecer. Sabe? Essa industrialização da cidade também passa pelo território? Sim, a gente pensa o seguinte, Londrina nunca foi debatido em Londrina, isso infelizmente. Isso nunca foi debatido em Londrina, se Londrina quer ser uma cidade de serviços, se Londrina quer ser uma cidade industrial, se Londrina quer ser o quê? Isso nunca foi debatido, tanto nas gestões, quanto com a população. E eu acho que a gente tem que trabalhar com essas hipóteses. Se Londrina quer ser uma cidade de serviços, atualmente igual ela é possível. É possível ser uma cidade de serviços, com uma arrecadação expressiva e com salários para os trabalhadores também, salários bons, uma boa remuneração. Acontece que hoje isso não acontece, é uma cidade de serviço com uma baixa remuneração, então a gente tem que também trabalhar nesse ponto. É possível ser uma cidade de serviço com uma boa arrecadação e com salários bons para as pessoas que trabalham nessa área. Mas também, se a gente trazer essa discussão e as pessoas falarem que querem mais indústrias, que querem uma cidade mais industrializada, também é possível fazer. Eu acho que, primeiro, isso nunca foi
debatido com clareza para a população. Então a gente quer colocar isso também, essa opção para a população. É possível? E quais indústrias a gente vai trazer para Londrina? A gente não quer uma indústria, a gente não quer trazer uma indústria sem exigência nenhuma. Vamos dar terreno e a indústria vai poluir, não tem nenhuma justiça ambiental nesse sentido, não vai obedecer nenhum código. Assim a gente não vai fazer. Essa conversa a gente não vai ter. Agora, uma conversa justa, as empresas querem vir para cá, as indústrias querem vir para cá, com as contrapartidas que elas vão trazer. Então, o que elas vão trazer para Londrina de fato? Qual vai ser esse ramo da economia? As pessoas querem esse ramo para a economia? A gente não vai trazer uma indústria de bateria sem discutir isso com as pessoas. Qual vai ser o impacto para a cidade? Qual vai ser o impacto ambiental? Qual vai ser o impacto sonoro? Qual vai ser o impacto financeiro para a Prefeitura de Londrina e para as pessoas? Então a gente quer discutir esses pontos que talvez nunca foi discutido. Mas o ponto a ser falado sobre isso. É possível uma cidade de serviços que arrecade bem e que dê emprego para as pessoas, ou seja, que combate o desemprego na cidade. Isso é possível. Agora precisa de planejamento, né? E planejamento a gente tem, mas o principal que a gente quer fazer também é discutir com as pessoas, porque parece que elas são jogadas de fora dessa discussão política. E as pessoas é que vivem na cidade. Então, se você tem uma cidade altamente industrial e que polui o ar, como é São Paulo, por exemplo, é um problema. E a gente não quer isso para Londrina. Mas também tem outro lado também. A gente não quer uma cidade com índice cada vez mais alto de desemprego e tal. E a gente prevê esse nosso plano. Tá certo. Você com 23 anos, a primeira vez que está se candidatando, e você vai enfrentar, nesse primeiro turno, alguns grandes nomes da política, como Marcelo, a própria Sandra, que é vereadora, entre outros nomes. É uma dificuldade ser jovem e tentar logo de cara ser um prefeito de Londrina? Você sente um pouco de um desafio você ser jovem candidato à prefeitura? Eu acho que tem a questão da dificuldade, mas tem a questão da ousadia, que eu me apego muito mais nessa ousadia, que a juventude tem e que eu, enquanto jovem, tenho para trazer para Londrina. Assim. Primeiro ponto, acho que nenhum dos 8 candidatos que estão aí tem experiências na executiva, né? Com cargos executivos, como prefeito, ou governador, ou presidente, no caso. Nenhum dos 8 que estão aí tem essas experiências. Então, por exemplo, outros candidatos que já foram vereadores, ou que, no caso, o Marcelo já é deputado e tal, isso é uma experiência dentro da política, mas isso não quer dizer que eles estão na minha frente nesse sentido, concorrendo à prefeitura. Até porque nenhum dos 8 que estão concorrendo foram prefeitos de fato. Então, as dificuldades nesse debate são as mesmas. Claro que por ser a primeira vez que eu tô nesse debate, tem algumas diferenças. Mas a questão se você tem um programa, não pela pessoa, não é pelo Paulo, não é pelo fulano A ou B, a questão é o programa. Olha o programa de governo que a gente tem. Eu acredito que, assim, eu posso falar, nenhum dos outros 8 tem tanta, vamos dizer assim, tanto preparo no sentido de que um programa que se propõe a ser democrático, num programa que se propõe para cima e propositivo. Eu acho que o PSOL, né, o partido que eu faço parte, é a primeira vez que se coloca para a cidade com, de fato, assim, vamos colocar um programa para a cidade, não só criticar, né? Porque tem todo um estigma. A esquerda está aqui só para reclamar e para bater nos outros candidatos e não propõe nada. Não, a gente propõe muitas coisas. Inclusive, o nosso programa tem mais de 400 propostas. Isso não mostra imaturidade, vamos dizer assim. Então, não dá para dizer que a gente está com um debate imaturo para a cidade. Pelo contrário, a gente amadureceu muitos debates, a gente debateu Londrina de ponta a ponta, debatemos educação com profissionais da educação, debatemos saúde com profissionais da saúde. Em todos os pontos, não saiu da nossa cabeça. Então, acho que isso é importante. Você olhar que a minha proposta para a cidade não saiu da minha cabeça. Tem muita gente por trás envolvida e a gente está aberto. Acho que esse é o nosso ponto forte, que se a gente está aberto para falar com a população e para fazer uma gestão participativa, isso é importante. A gente propõe, não sei se os outros propõem, por exemplo, planejamento do orçamento participativo com as pessoas.
E não sei se os outros propõem isso, mas a gente propõe. Não sei se os outros propõem uma gestão cada vez mais participativa, a gente propõe. Não sei se os outros propõem de fato, por exemplo, assim, eu já vi outros candidatos falarem é importante debater justiça fiscal e IPTU progressivo, como eu já falei. Essa proposta a gente vem desde o primeiro dia defendendo ela. Então, inclusive, eu acho que vai ter muitas propostas que a nossa candidatura vai trazer como uma forma pioneira, que as outras candidaturas vão ser tensionadas a falar. Muitos temas que não são falados para a cidade, quando a gente está falando, outros candidatos vão ser forçados a falar. Então eu vejo que a nossa candidatura, ela não tem nada de inexperiente, pelo contrário, ela está trazendo debates para as cidades em que inclusive outros candidatos vão ter que falar porque a gente está falando. Porque a gente está colocando. Então eu acho que na verdade a gente tem muito a contribuir para Londrina e tem muito a contribuir nessas eleições. E apesar de parecer que a gente é pequeno, apesar de parecer que a gente é inexperiente, a gente tem muito a contribuir e é possível chegar lá, é possível disputar de igual para igual. O nosso sentido estamos disputando de igual para igual com qualquer um. Seja o que está na política há mais tempo, ou que já foi vereador, ou que já foi deputado. Mesmo não tendo essas características, a gente vai disputar com igualdade, com pé de igualdade, com todas as dificuldades que a gente tem. Menos tempo de TV, com menos dinheiro, com menos partidos. No caso, a gente tem uma aliança simbólica com o PSTU e com o PCB, né? Não saiu coligado oficialmente, mas tem uma aliança simbólica. A gente acha que não precisa sair se aliando com qualquer outro partido para simplesmente fazer uma gestão. Isso já mostra a maturidade nossa, porque muitos partidos já se aliaram e antes mesmo de ganhar, vamos dizer assim, já tem secretarias para tal partido ou para outro partido. Isso a gente não vai fazer, porque não é essa política que a gente quer. Uma política, pelo contrário, uma política ousada, não é uma política que faz aliança com qualquer um e já distribui cargo. Essa política a gente não quer. E acho que isso mostra maturidade. Acho que isso mostra que a gente está aqui para lutar e para disputar a política de igual para igual. Tá certo, então fica aberto as suas considerações finais, fica aberto para você. Bom, eu acho que nas considerações finais o importante é dizer que a política, ela há muito tempo jogou de fora a maioria das pessoas da cidade. Ela deixou de canto. Escolhendo, foi uma opção política escolher pela governabilidade dentro da Câmara. Vamos ter maioria dos vereadores, vamos ter maioria na Câmara, que está tudo certo, está tudo resolvido. Os meus projetos enquanto prefeito vai ser solucionado. Essa governabilidade a gente não quer. A governabilidade número 1 que a gente quer é com as pessoas. As pessoas precisam estar dentro desse projeto de participação. E para isso a gente tem, além dos conselhos que já existem na cidade, a gente vai implantar muitos conselhos dentro dos bairros, a gente vai implantar uma conferência londrinense que é de 2 em 2 anos, massivamente a população participando do orçamento de ponta a ponta. E uma outra coisa que é importante ser dita, é muito difícil debater política quando as pessoas começam a colocar desconfianças simplesmente porque sou eu, porque é jovem, porque é de periferia. Não, a gente está dizendo que a gente vai tomar a política com nossas mãos, de uma forma firme, porque política não se faz nos gabinetes, política faz com brilho nos olhos, política se faz com ousadia, política se faz com esperança. E apresentar um programa com mais de 400 propostas para Londrina, propostas possíveis e reais, e é possível fazer, em que a gente está pautando justiça fiscal, justiça econômica, justiça social e vida com dignidade e direito à cidade. Isso não se faz com qualquer um. Isso só vai ter no nosso programa, só nas nossas propostas, e é com elas. Não é abrindo mão, não é fazendo uma aliança de qualquer jeito, fazendo aliança de qualquer forma que a gente vai chegar lá. Então a gente quer chegar lá e é possível chegar lá, ser eleito dia 1 de janeiro de 2017, tá como prefeito da Câmara de Londrina, e as nossas primeiras ações vai ser, como nunca foi feito, ouvir a população e sim, uma gestão participativa, uma gestão democrática e principalmente retomar o que foi perdido na política. Política se faz com brilho nos olhos, se faz com esperança, se faz com ousadia e não com covardia e não com alianças espúrias na política, simplesmente para ter maioria. É com você, é com a população que a gente quer debater, quer discutir abertamente todos os pontos de Londrina que não foram discutidos, questões que estão jogadas para debaixo dos panos. Então a gente quer com essas pessoas
fazer uma nova democracia, fazer uma nova esperança para Londrina. É possível e estamos aí, estamos com esperança. Tá certo então, obrigado, boa sorte.